Bom dia, profeta Vanderlei, Joyce Carnassale, condenava eu estava. Mais uma mensagem. Condenado eu andei, procurando meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho. Mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado, pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça. Preciosa graça. Se somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça. Preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós. Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu no seu Filho. Graça foi tudo que concedeu. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça. Preciosa graça. Ele vai além pra conceder sua graça. Preciosa graça. Vamos para o título da mensagem de hoje, sexta-feira de manhã. Senhor meu Deus e meu Pai, e não aconteça na gravação hoje que aconteceu aquele dia, tem mais cópia para fazer, e não só a mim, mas todos que estão na obra, testemunhos que vai ouvir, possa aceitar e entender que nós estamos saindo do mundo, de uma vida, e passamos para outra. Mas é os que renunciar e aceitar
pagando você eternamente. Esse mundo não presta. Nós te agradecemos em nome de Cristo. Amém. O título da mensagem é Um Sacrifício Vivo a Deus. O mundo hoje está de cabeça para baixo. O pai falou para a filha, não namora antes dos 18, você é de menor e eu de maior. E o pai, sou responsável por ti. A floriedade sexual de 15 aos 16 anos, você vai ficar namorando até os 23, na hora de casar, depois da faculdade. As coisas de Deus é sério, o sexo é depois dos casamentos. Novo tudo, no mundo faz as coisas de Deus, é sério o sexo depois do casamento, mas tudo muito faz. 1 Coríntios 6,19. Peço-te que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vou explicar depois o que é o culto racional. Mas você não todo... agora aqui. Deus está chamando... Derrota para... Se você quer ser diferente... mas você não é tudo. O mundo desonrando. Se você quer ser diferente, seja que Deus quer jovens para glorificar o seu nome dele. Vida sexual, sexo e dinheiro mal usado para o mundo e normal, mas no dia do juízo vão ver que não é normal assim. Ele é como um vulcão, adormece depois acorda, falando o desejo do sexo. Tem que ter uma força com Deus para superar o desejo dele. Nós temos um coração manchado, infectado pelo pecado, mas Deus quer nos dar uma bênção tão especial que precisamos não merecer, praticamos não merecer, vamos prosperar. Isso não é qualquer coisa, mas o diabo está preparado para nos atacar, que ele não quer te ver perto de Deus, os puros de coração. E você vai ver o poder de Deus, sua vida, que nunca viu antes, mas antes, sem que fazer, escolha um verso, diz que é sacrifício vivo. Romanos 12:1. Apresente os vossos corpos com o sacrifício, ato de valor para Deus, adoração viva. Pedir dízimo, entregar dinheiro para a igreja. O mais forte é quando entrego o coração a Deus. Eu vou te obedecer, o amor e o ato terrível que nós muitas vezes não o conhecemos. O amor hoje no mundo é interesseiro. Você não me deu isso, aquilo. Ama e saber dar sem esperar amar. Saber aí passar na cara do outro o que fez por esse casamento. Não é negócio. Relação com Deus não é um negócio. A pessoa fala, Senhor, faço isso comigo que paro de beber Coca-Cola. Deus não é mercador, negociante. E pela obediência, por amor, não por interesse. Ele é soberano e te criou um coração, você batendo. Se ele dá um clique errado, você apaga como uma lâmpada acesa. O que é Deus fazendo um milagre em você? Agora agradeça
Deus todo dia, quantos já morreu hoje e nós estamos vivos agora. Vida, saúde, presença a agradecer a Deus. Agradecer e buscar as coisas de Deus. Tinha um jovem cristão, exemplar, diretor jovem de uma igreja. Sincero, ele era virgem. Aos 19 anos, cristão, ele se achava muito feio. Enchia a cara em maquiagem, vai ao cabeleireiro para ficar bonito. Ninguém da igreja queria namorar com ele. Ele ia nos congressos jovens, retiro, ninguém queria ele. Um dia ele estava andando na rua e vem uma moça muito bonita e ele, belo, colocou óleo nele. E ela foi passando, olhando e virando para ele, e ele virando e olhando para ela também. Ela sentou no banco da praça e disse: somos muito bonito. Foi conversando: olha, eu gostei muito de você. Que sabe gente ir para um motel? Ele lembrou que era cristão. Disse: eu te entrando no terreno, eu estou entrando no terreno do diabo. Não sei se posso fazer isso. Ela disse: você não gostou de mim, não gostei. Mas qual o problema? Mas eu sou cristão. Aí os anjos de Deus desceu sexo só depois do casamento. E o diabo com os anjos maus disse: mais um avião desce, você é o virgem da igreja. Você não vai perder isso só uma vez, não. Foi para o motel, ninguém vai saber. Ele começou aquele conflito, tinha um motel perto, ele percebeu, já estava no quarto e a menina já agarrada ele. Aí já tinha perdido sua mocidade. Caiu o pecado saiu de manhã cedo ao acordá-lo no quarto, a moça tinha desaparecido. Quando ele veio num espelho, estava escrito: belo, batom, bem discado com batom, bem-vindo ao mundo maravilhoso da AIDS. Ele caiu e pediu perdão, Deus. Ele ficou vários meses na cama de um hospital. O corpo parecia um cadáver humano. Esse disse para um colega pastor: conte essa história para onde for, diga pros jovens e nós que o pecado não compensa. Vou morrer em paz. Mas diga, jovem, para abrir os olhos, Deus nos quer um sacrifício vivo, um ato de adoração. Oferece a Deus sua virgindade e nossa impureza de pecado para receber perdão. Temos vigiar pro diabo não entrar e acabar com nós. 1 João 4:4. 1 João 4:4. 1 João 4:4. Fala pro seu amigo, sua vida. Quando ele profeta está passando uma mensagem, é boa, eu estou pegando, você pega também e vai passando para quantos vocês quererem, que Deus já vai usar vocês. 1 João 4:4. Filhinhos, vos sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, Jesus, né? Que é aquele que está no mundo. Se ajoelhe e pede perdão, e Deus vai te dar, ele vai dar uma virgindade espiritual de
novo. Existe uma ideia, você não pode voltar ao passado e começar tudo de novo, mas você pode começar agora e ter um fim feliz. Deus quer você se arrepende hoje. Feliz, não importa longe você está ou foi, seu perdão está garantido. Tempo que é cruel. Como sacrifício vivo de valor no Antigo Testamento, os animais, pássaros, era trazido para dentro do lugar de sacrifício no fogo, e o altar é abatido. Esse sangue era uma imagem do sacrifício de Cristo no altar. Não sacrificar corpo nosso, que Jesus deu seu corpo por nós. E nosso espiritual, o físico, Jesus já pagou na cruz, mas ele pede nosso ato como adoração a ele, submeter neste ego como reconhecimento o ponto, o que não é apresentar a ele o coração, mente, corpo, mas uma conduta de ações. O pecado vai ficando velho, mas Deus transforma em coisas novas. As pessoas olhem para você e reconheçam Deus tem cuidado com você. Muitos têm medo de pregar o evangelho e negar Cristo. E como Pedro, esse rapaz que negou Cristo e caiu na morte, Deus quer você ofereça como sacrifício vivo. Ele pede isso de você. Às vezes perdoa. Às vezes uma pessoa diz: o que Deus quer? Eu sacrifício vivo, choto, gordo, feio, com melão, homem ver o em interior, Deus vê o interior, o coração, o mais importante para Deus que outro traço físico. Você tiver no Antigo Testamento, a ovelha vinha sem defeito, sem mancha. Nosso sacrifício não é nosso físico, mas um comportamento espiritual para Deus. O corpo não é importante pela aparência, pela maneira que comporta, como agir, tanto ao ato corpo, ou tem que ser ato de adoração a Deus. Às vezes pessoas se vestem para elas mesmas. Mulheres tão vaidosas. Não é que eu gosto me arrumar. Quantos levanta sábado de manhã e vai ao espelho e diz: eu vou arrumar hoje para Deus, porque querer vestir roupas caras, cada ato de justiça, cada marca de roupa é um ato a Deus e nosso Senhor. É isso que ele pede. Mateus 6,25, não andeis ansioso com a comida, nem com o corpo, que a vida não é mais do que a comida, nem o corpo mais do que as vestes. Vê como crescem os lírios do campo, eles não traçam nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu como um deles. Porque andeis ansiosos? Vejam os pássaros como cantam, Deus não deixa de dar nenhum deles de comida. Por que dizeis que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Pois buscais em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa cultura que ele pede, dá o corpo, dando nossa sociedade, não é não cuidar dele, não é importante, mas cuidar para a glória de Deus, não nessa glória própria. Rogo-vos que apresenteis nosso corpo sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Romanos 6,13, instrumento santo, não instrumento para o pecado. Quem não tem pecado? Pecado é transgredir a lei.
Sabemos somos pecador, mas não necessita de um Salvador. Às vezes gente não busca Jesus todo dia, não sobra tempo para Deus, que não sente necessidade, não sente pecador. Sim, dia a dia, Senhor, perdoa meus pecados. Qual pecado? Senhor, resolvi meus problemas. Qual meu filho? Deus às vezes não perdoa pecado por atacado, mas ele perdoa sim, que é na hora da morte e quando a pessoa se converte. Mas na hora que você pecou, sua mente te acusa, porque nós temos que viver preparado e vigiando, certo? É igual acumular pecado é igual acumular conta, certo? Pior do que isso. Às vezes não perdoar pecado, tudo que nos separa direto de Deus, ao sermos instrumentos da justiça, só na instrumentos do pecado. Temos dar nossos corpos santos vivos a Deus, as entranhas do pecado. Isso é fazer justiça, não que é lindo ou da forma que está, mas por causa dos atos e ações. A última coisa, nosso culto racional. Romanos 12, 1. O tempo aqui já está cruel. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. O tempo é cruel. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Rogo, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a agradável e boa vontade de Deus para nós. Jesus chama esses milênios como séculos, que tão rápido e eles estão passando, certo? E mostra Deus aos outros, a Jesus viver para agradar a Deus. Essa é nossa, será aí as pessoas são alcançadas para Deus. Peço pelos méritos de Cristo, não de mim. No mundo temos infiltrado coisas, celular, netfone, televisão, que o mundo oferece ou usa pro bem e do próximo. Aí sim, principal lado espiritual. O pecado é assim, vai ficando velho, mas Deus pode pôr tudo novo no nosso coração. Eu nasci, tudo estava determinado para mim. E você? Mais um ponto da minha vida eu tive que fazer uma escolha. Se aquilo que meus pais me davam era o que eu queria. Quantos jovens está na igreja vegetando e querendo que abra uma porta no mundo para ir? Não vale a pena. Não vale a pena. Eu sempre busquei a Deus, estudo a Bíblia com a lição, estudei 27 anos com a lição, 22. Trabalho missionário, vencendo pecados aos trancos e barrancos, chegando ao ponto, Senhor, se essa maldição que é o pecado me levar para queimar, me coloca na sepultura, que aí Jesus vem, eu vou ter a eternidade. 27 anos trabalhando na missão, que eu estava preparado. Eu preparava textos lido na igreja, internet, que me tocava e anotava tudo, só caderneta anotada e sermões eu tenho 4. E faço meus sermões e prego pros pessoas. Vem à minha mente sempre um texto que eu preciso falar, mas buscando a Deus, Ele sempre me acolheu e quer você também. Nunca desanimei. Eu louvo a Deus pelo que sou, mas não
pode parar. O povo de Deus precisa de um sacrifício vivo e Deus vai fazer da sua vida uma vida de devoção a Ele. O que é devoção? É deixar o mundo e dedicar a vida a Ele. Então, a devoção é deixar o mundo e dedicar a vida a Ele. Amando e servindo. 1 João 4,12. Nossa felicidade é amar Deus acima de tudo e nosso próximo como a nós mesmos. Só que é um mandamento mais difícil também, né? Que Jesus falou, não fique devendo ninguém a nada, que é conta. Só o amor ao próximo. Nunca você vai, nem Jesus agradou a todos, certo? Mas é o caminho. Não tem outro caminho a não ser o da destruição. E aí vai ser choro e ranger de dentes. Mesmo quando você começa a preocupar, Deus precisa na vida. Para você, nós vamos viver e servir as pessoas. Isso é que o mundo precisa. Virar a face para Deus e ajudar o fraco. A Bíblia diz em Mateus 5,7: bem-aventurado os que têm misericórdia dos outros, que Deus terá misericórdia deles. Certo? Que adianta, Jesus disse, o que adianta você ganhar essa vida toda? Talvez você não ganhe. Daqui a pouco você está morto, é isso que você nem sabe. Você não ganha nada, você perde tudo, morre no pecado, preferir o mundo, você perde tudo. Isso está acontecendo em toda hora. E perder sua própria alma, né? Quer dizer, o mundo você ganha o mundo, ele passa, você perde a alma, que é a eternidade. Certo? 1 Coríntios 9,27. Isso que está de Marcos 10,30. Marcos 10,30. O tempo é cruel. Marcos 10,30. A vida cristã é altos e baixos. Você sobe 2 escadas, desce 3. Você sobe 4 e desce 2. E vai assim até a porta da graça fecha, até Jesus vem e te dá a perfeição. A vida financeira, os bens, não é assim? A pessoa está rica, um pouco ele está pobre. Ele está cansado, daí a pouco ele não está descansado. Ele está limpo, daí a pouco ele não precisa banhar. Marcos 10,27. Ele está com fome, daí a pouco ele não tem que comer. Daí a pouco ele não está com fome de novo. Ele cai e ele não levanta. Assim é a vida cristã, meu amigo. A vida do atleta, a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, o atleta corre atrás de uma coroa corruptível. Nós corremos atrás de uma incorruptível. É como uma jornada, certo? É como uma maratona. Marcos 10,27. O tempo é cruel. Marcos 10,27. E o fim está chegando. O fim de todas as coisas. Até os cachorros estão vendo. E o mundo não quer ver. Certo? Porque acha que se não lucrar dessa vida e da outra, não é bom. Isso é Satanás que emblesma, né? Mas Jesus não joga o jogo do jogo do ganha e ganha. Esse mundo é que nem eu já disse. Ele promete muito, mas ele não cumpre e ele dura pouco. As coisas boas desse mundo. Que você lucra aqui, dura pouco. Esse é que é o problema. E a bondade eterna é para sempre. Marcos 10, vamos ver aqui, Marcos 10,30. Marcos 10,30. O tempo é cruel. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Eu pus Marcos 10,30. Os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis-vos do que muitos pardais. Portanto, tudo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mas aquele que negar diante dos homens, também eu te negarei diante do meu Pai. Muito bem. Em cada coisa, Jesus diz não.
Jesus disse essa passagem bíblica: se você perder esse mundo, uma coisa nessa vida, você ganhará 100 vezes mais. Se você perder esse mundo, você ganhará 100 vezes mais. Mas nesse mundo, cada coisa que você perde, que o texto quer dizendo, que você ganha 100 vezes mais. Cada coisa, até que Deus aprova, mas que você acha que não é bom, que vai atrapalhar a sua vida espiritual, que você vai abrir mão, porque aqui é passageiro, certo? Nós não estamos aqui como eternos, aqui não é nosso lugar, certo? O planeta já não pode mais existir vida, certo? Os cientistas, pregadores, Jesus não ainda veio, que está esperando você, meu amigo aí, voltar para os caminhos dele. Você, meu amigo aí, aceitar a verdade que você conhece. Você, jovem, que diz ser fraco. Você, jovem, a nossa força está em Cristo. Está no Espírito Santo, na palavra de Deus. A Bíblia diz que eu não posso confiar nem em minha força. Quanto mais umas idades dessa. Garanto para você, meu jovem, que as cruzes, o peso são iguais e o caminho é a mesma largura, certo? Os outros já têm outras coisas que eles têm que lutar para vencer. Mas Jesus venceu tudo, a vitória já é garantida. Falta a sua participação, comunhão, testemunho, certo? Que uma vez salvo, salvo para sempre, isso é na hora da morte ou quando Jesus vir, certo? Eu tenho que dar o meu primeiro passo, que Deus já vai dar o terceiro. É eu participando, Deus me aprovando e me salvando, eu levantando, Deus me segurando, eu caindo e Deus me erguendo. É assim a vida nossa particular, em tudo que você for, vai ser certo e errado. Porque nós temos duas naturezas. A que você alimentar mais é que vai vencer. Agora eu vou te falar, compensa. Só a pessoa é que vê o que Deus faz com ela primeiro. Você chega a ver Deus preparar coisas para você que não tinha nada mais. E você, pela fé e aquilo para bem de salvação, eu que sou vegetariano, por exemplo, já aconteceu que eu como amendoim, porque tem que substituir, de eu não achar o amendoim bom, que é o pachá, e nos outros cantos não ter e tal. Eu chegar no supermercado, ter 2 pacotes, eu falei, isso aí foi Deus que deixou para mim. Várias vezes. Eu cheguei num lugar, às vezes eu chego num lugar, estou em procura de uma coisa, de uma capa de celular, de um cabo de fio, só tem um do que eu preciso e gosto. Eu falei, esse aí foi Deus que deixou para mim. Deus parece que passa a estar na sua frente, mas cuidado com o evangelho de prosperidade, hein? Não se troca a prosperidade espiritual pela física, não. Hein? Isso aí já disse em segundo lugar. Deus acrescenta. Porque se você se achar que aqui tá bom com a material, você nem pode ir para espiritual. Porque coisa boa ela é espiritual na nova terra e no céu, que é tudo perfeito. Certo? E aí que passa. Certo? Então, um abraço para vocês. Nós estamos aí. Nós estamos vivendo pela primeira vez na vida e não vai existir mais e nunca existiu o fim do mundo. As pessoas, ao invés de olhar para si, reconhecer que precisa de um Salvador, elas ficam assistindo o fim do mundo, como um jornal. Isso vai levar a pessoa em que lugar? Lugar nenhum. Nós temos que olhar, porque Deus está pedindo nós urgente para fazer. Nos salvar desse mundo, porque ele já está queimando e vai acabar queimando. Certo? E Deus não quer, ele não admite. Mas 2 coisas Deus não faz. Ele não força ninguém e ele respeita o livre-arbítrio. Certo? Porque não adianta a pessoa ir obrigada para o céu, porque o céu vai ser um inferno para ele, se ele amar ver as coisas daqui. Certo? Então um abraço para vocês. A melhor escolha que Deus deixou,
que foi pôr o dom da lei, os 10 mandamentos, em Romanos 2,14 em nós, que eu já li no outro sermão, e o dom da eternidade, Eclesiastes 3,10, que é a graça que salva, certo? E a obediência, seus mandamentos e o que Jesus pediu que as mulheres falou, segundo as forças que ele nos dá. Até a próxima. Todo dia eu vou gravar uma, porque o fim do mundo chegou. Pessoas estão me cobrando aquilo que elas têm que fazer. Olha o que o diabo faz. Eu falei, tá no seu celular, você que não está assistindo. Certo? Então a minha parte eu vou fazer, que é pregar o evangelho. Eu não ia pregar todo dia não, porque as pessoas não estão quase pegando, acho que não está criando nada não. Está vendo e não está criando. Tudo está criando, inclusive a própria natureza, tudo desbanjou. Deus assim, falando que Jesus está vindo. Prepare-te. A porta da graça vai pegar muitos de surpresa, pode pegar. Aí já não tem mais jeito. E a Bíblia diz que vai bater na porta, vai tentar quebrar a porta e vai chorar e ranger os dentes. Sabe o ranger dente é que hora? De acordo à morte, é na hora que a pessoa dá o seu último fôlego de vida. Porque a Bíblia diz que a morte é dura como a pedra, mas o amor de Deus é mais forte do que a morte. Oh, glória a Deus! Não é você que consegue a salvação, você participa, porque nós não temos méritos, nós é porqueira para isso, certo? Tchau para vocês, nós nos encontrar aqui, até logo e benção, até o dia da sentença, que vai ser no céu, certo? Deus pede para orar para todos.